Olá, tudo bem? Como vão vocês? Prontos para mais uma aula? Vamos lá, vamos embrenhar neste universo, neste mundo das células humanas, vegetais, né? Vamos entender como é que funcionam essas células e hoje nós vamos falar dos cloroplastos, certo? Então, cloroplastos, o que eram os cloroplastos mesmo, né? Eram organelas membranosas citoplasmáticas, ou seja, que estão lá dentro do citoplasma, possui membrana, dupla camada de membrana, como a gente pode ver aqui, né? Tá? Formada aí por tilacoides, por grano, e que servem para quê? Servem para produção de energia. Por quê? Porque lá dentro dos cloroplastos nós temos pigmentos chamados de clorofila. Então a clorofila faz o quê? Ela absorve a energia, sequestra o carbono, o CO2 da atmosfera, que em reação com oxigênio, né, e água vão formar, né, o oxigênio da água e o hidrogênio da água vão formar moléculas de glicose. Então, cloroplastos é a verdadeira fábrica de energia que sustenta a vida de todos os seres vivos, tá? Então aqui nós podemos ver algumas características ou elementos que compõem o cloroplasto e são importantes. Então nós temos aqui um detalhamento do grânum, e aí vamos lembrar, o conjunto de grânum chama-se grana, né? O plural de grânum não é granuns, mas grana, né? E nós temos então um espaço tilacoidal, que são as tilacoides, né? Nós temos um tilacoide aplanado do estrosoma, né? Então tá achatado pelo estroma, né? Então nós temos a membrana cloroplástica, né? Uma dupla camada de membrana, com uma membrana externa, a exoderme, e uma membrana interna, a endoderme, né? Formada também pelo estroma, que é o espaço onde tem aí sais, águas, proteínas, enzimas, né? A gente já viu isso, certo? E nós temos um tilacoide aplanado, que na verdade este é um conteúdo novo que eu trago para vocês, que é como a grana ou os conjunto de grânulos ou os diversos grãos se unem e fazem trocas entre eles, tá? Certo? Então, nós temos aqui uma estrutura de um cloroplastos e vamos então rever no interior dos cloroplastos das algas, né, e dos vegetais. A gente sabe que cloroplastos, que são verdes, que têm o pigmento clorofila e por isso são verdes, estão presentes nas algas e nas células vegetais eucariontes, nos protozoários, nos procariontes, nas algas, nas cianofícias, por exemplo, né, cianobactérias, não, nos animais não, nos mamíferos não, nos homens também não. Nós não temos cloroplasto, porque senão nós estaríamos aí fazendo fotossíntese, e nós não podemos fazer fotossíntese porque nós não temos cloroplastos. Então, é possível encontrar um pequeno corpúsculo denominado pirenoide, responsável pela produção de amido a partir da glicose produzida na fotossíntese. Então, o pirenoide é um pequeno corpúsculo dentro das algas que pode produzir amido. O que era o amido? O amido era o plasto, né? Ou era a substância de armazenamento. Então, nós armazenamos energia na forma de amido, e para isso nós tínhamos os amiloplastos. Lembram dos amiloplastos? Pois é. Então, para que haja fotossíntese é preciso haver quanta soma, que é a quantidade mínima de moléculas de clorofila. Então, se eu tiver um cloroplasto com somente uma tilacoide, somente um grano,
De repente nós não temos ali quantidade suficiente de clorofila, que é o pigmento que faz a fotossíntese, para fazer justamente a fotossíntese. Então nós precisamos ter no mínimo aí aproximado de 200, né, ou 200 moléculas de clorofila, tá? Quanto é a quantidade mínima de luz? Então nós precisamos ter uma quantidade mínima de pigmentos e uma quantidade mínima de luz. Ou seja, precisamos desses elementos numa mínima quantidade para que haja possibilidade de fazer a fotossíntese na fase o quê? Clara ou escura? Clara, é óbvio, porque você está usando pigmento, se está usando os cloroplastos, né? Estamos fazendo fotossíntese, e a fotossíntese só acontece na fase clara devido à possibilidade da clorofila absorver a energia solar. Então nós precisamos de quanta soma e de quantum, né? Por isso que esse nome quantum tem sido utilizado mundialmente muito, porque é a mínima quantidade de luz, de energia que um vegetal, que um organismo necessita para produzir mais energia, para transformar aquela energia solar em energia matéria, em energia orgânica, em alimento, né? Tá? Em glicose, tá? Então vamos lá, origem dos plastos, né? Os cloroplastos. Então, plastos são provenientes de pequenas vesículas membranosas citoplasmáticas, ou os proplastos, ou proplastídeos. Então nós temos aí os proplastos, e dos proplastos nós podemos ter os leucoplastos ou os cloroplastos. Leucoplastos são os plastos de cor branca, e eles podem ser amiloplasto, que reservam amido, oleoplasto, que reservam lipídios, proteinoplastos, que reservam quem? As proteínas, né? Tá? Ainda nos amiloplastos nós podemos ter o estatolito, né? O estatólito, tá? Ok? E dos cloroplastos nós podemos ter os cromoplastos, que são plastos coloridos, né? Que aí nós podemos ter a xantofina, o leucopeno, e outros pigmentos, tá? Então, os proplastos carregam enzimas necessárias à sua multiplicação. Então, os proplastos, lembra que os cloroplastos possuem DNA, RNA e ribossoma para a sua própria multiplicação. Lembra também que se sugere que eles foram no passado bactérias que foram assimiladas por células e por um processo de simbiose acabaram se transformando em organelas citoplasmáticas? Pois é, então vocês têm que lembrar, tá? Então vamos lá. Na presença de luz, os proplastos se transformam em plastos coloridos, tá? E na ausência de luz, originam os leucoplastos. Então eu estou trazendo algumas informações diferenciadas. Quer dizer que se tiver luz, pode se desencadear a pigmentação dos plastos, né? Formando então os cloroplastos, né? Ok? Ou os plastos coloridos, que também podem ser chamados de cromoplastos, correto? Ou, se for na fase escura, sem a presença de luz, então vão formar os leucoplastos, que são de armazenagem. A função deles não é produzir energia ou fazer fotossíntese, mas sim armazenar reservas nutritivas, tá? O gameta feminino transmite o proplasto de geração em geração. Então, uma informação adicional, o gameta feminino dos vegetais é que transmite o proplasto, que vai dar origem aos plastos, tanto cromoplasto, cloroplasto e leucoplasto, né? De geração para geração, tá? Então, por quê? Porque lá tem o RNA, o DNA e o ribossomo, né? E os vacúolos? Então vamos falar agora dos vacúolos. São bolsas
de membrana lipoproteica, tá? Então, o que é um vacúolo? É uma bolsa, é uma vesícula, é um espaço, vamos dizer assim, um saco, né? Membranoso que está dentro do citoplasma, tá? Então, é uma bolsa de membrana lipoproteica. O que era uma membrana lipoproteica? Era uma membrana formada por lipídios e proteínas, né? Com tamanhos variados, provenientes de quem? Do RE. Quem era o RE? Estou sempre fazendo revisão aqui com vocês, estou sempre chamando a atenção de vocês, precisamos sempre estar revendo o conteúdo. RE, retículo endoplasmático. CG, complexo golgiano, né, ou de Golgi, tá? Vários tipos de vacúolos. Então, nós temos vários tipos de vacúolos. Vacúolos digestivos, que servem para digerir macromoléculas, tá? Então, apresentam enzimas digestivas dentro desta vesícula ou dentro desta bolsa, que vão realizar a digestão das macromoléculas e reciclagem de organelas e partículas estranhas, tá? Então, digestão de macromoléculas, uma ingestão de um alimento, o vacúolo vai lá e incorpora esse alimento ou esse corpo estranho e através de suas enzimas ele vai digeri-lo, né? Vai destruir com aquele corpo estranho. E aí o resíduo vai ser transformado em sais minerais, água, outros elementos que podem ser assimilados pela célula como fonte de alimento, absorvidos, portanto, ou senão expelidos para fora da célula. Como que faz a expelição? O vacúolo se aproxima da membrana celular e abre, rompe através dessas enzimas, rompe as paredes celulares, as membranas celulares e expele aquele conteúdo não aproveitado pela célula, tá? Certo? Então, vacúolos digestivos, vacúolos contráteis, né, ou pulsáteis, ou pulsátil, ou contrátil, né, eliminam o excesso de água em células de protozoários de água doce. Então, lembra, os protozoários de água doce têm vida nadante livre, são unicelulares, são procariontes, não tem núcleo, então tem uma entrada de água maior. Quando há muita água, quando tem excesso de água dentro da célula, dentro do indivíduo, não é dentro da célula, porque ele é acelular, dentro do indivíduo, ele tem um vacúolo que vai fazer a expelição, ou vai fazer a contração da célula, para expelir todo esse excesso de líquido, de água, né? Tá? Temos também os vacúolos de armazenamento, são aqueles vacúolos que vão armazenar alguma coisa, pode ser energia, pode ser matéria sólida, pode ser gordura, pode ser água, tá? Ok? Então, armazenam substâncias de reserva como lipídios, gorduras, glicídios, açúcares, proteínas, tá? Podem ainda armazenar resto do metabolismo, substâncias indesejáveis. Então, se foi feita uma incorporação, por exemplo, um retículo endoplasmático, um complexo golgiano, um cloroplasto, uma mitocôndria, estão velhos, perderam as suas funções, não tem mais serventia para a célula, os vacúolos podem incorporar e armazenar esta organela, né, digerindo-a e depois expulsando para fora do ambiente, tá? Suco celular, os vacúolos vegetais, então exclusivo de células vegetais, são volumosos e provenientes da fusão de vários vacúolos menores. Então essa é uma característica muito interessante. Na parede da célula vegetal, primeiro a célula vegetal vai ter uma parede, mas formada por celulose, hemicelulose, holocelulose, lignina, outros extrativos, que vai dar a tonalidade, a característica de dura, de rigidez dessa célula, né? E os vacúolos celulares das células vegetais, que armazenam suco celular, são maiores nas células vegetais do que nas células animais, tá? Por quê? Porque eles servem também para armazenamento de líquidos, tá ok?
E muitas vezes ocorre que eles vêm ou surgem da fusão de vários vacúolos pequenos, formando um vacúolo grande. Como é aqui esta figura mostra para vocês um vacúolo, que é o azul, muito grande, tá? Formado por tonoplasto, que é a membrana que reveste o vacúolo celular, e ele vai servir para uma série de reações orgânicas, tá? Então, esta é a característica da célula vegetal, tá? Esta é a característica da célula vegetal e apresenta um grande vacúolo. Então, você já tem aí condições de identificar uma célula vegetal de uma célula animal, né? Nas células meristemáticas, quais são as células meristemáticas? Aquelas células iniciais, né? Aquelas células que dão origem a novas células, né? É a matriz de produção de célula. E células vegetais jovens também. Os vacúolos são pequenos e numerosos. Quando a célula cresce, os vacúolos pequenos se fundem, formando um vacúolo maior, né? Então, quando a célula cresce, aquela célula vegetal deixou de ser meristemática, passou a ser jovem, passou a ser adulta, ela se cresce, todos aqueles pequenos vacúolos vão se fundir e formar um grande vacúolo, né? Nas células adultas, o vacúolo do suco celular pode ocupar mais de 90% do volume celular, para vocês verem o quão grande que ele pode ser, né? O conteúdo do vacúolo de suco celular é bastante variado, pode conter água, sais minerais, aminoácidos, glicídios, proteínas, lipídios, tá? Ok? Pigmento que não fazem fotossíntese, antocianina, então pode conter também alguns pigmentos que não fazem fotossíntese e também a antocianina, tá? Ok? Então, são esses elementos que são encontrados dentro do vacúolo celular. Os pigmentos não fotossintéticos, ou que não fazem fotossíntese, do vacúolo de suco celular, podem ter cor violeta, azul, vermelha ou púrpura, ajuda a coloração das folhas e flores. Então, ajuda a fazer a atratividade do vegetal, seja nas suas folhas ou nas suas flores, né, para atrair os animais, insetos, né, pássaros, que venham, então, por causa da sua cor, venham aí sugar seiva ou simplesmente buscar seiva e acabam transportando pólen, certo? Atuam auxiliando na atração de agentes polinizadores e dispersores de frutos e sementes, isso que eu acabei de falar. Então, essa cor mais vibrante, mais intensa, faz com que esses animais, esses insetos venham até as plantas, até as folhas, até as flores e para fazer a coleta da seiva e acabam polinizando, né? A gente já falou sobre isso em outra aula, sobre o processo de polinização. Então, por conterem solutos, atuam ativamente regulando o fluxo de entrada e saída de água da célula vegetal, influenciando diretamente a osmose e o volume celular. Então, como tem solutos, né? É a parte sólida da célula ou de um líquido, né? Atua ativamente no regulamento do fluxo de entrada e saída da água. Então, se a célula não quer perder água, ela vai lá e bloqueia todos os seus poros com esses solutos, né? Se ela quer perder água ou se ela quer receber água, ela faz o processo ao contrário, libera os seus poros para fazer as absorções e trocas necessárias, tá? O protoplasto é uma célula bacteriana que perdeu a parede celular. Então, protoplasto é uma célula bacteriana que perdeu a parede celular, ok? Então, pessoal, aqui a gente está vendo, a gente terminou de ver os plastos, né, os cloroplastos, e a gente viu agora os vacúolos, né? Então, vamos rever quais tipos de vacúolo que nós temos. Nós temos o digestivo,
Nós temos o contrátil, que serve para eliminar água de dentro da célula. Nós temos o de armazenamento, que serve para armazenar glicídios, lipídios, proteínas, né? E restos do metabolismo celular. E de suco gástrico, ou vacúolos vegetais, né? Que são exclusivos dos vegetais. Então, nós não temos vacúolos de suco gástrico no ser humano. Por quê? Porque eles são exclusivos de vegetais, são volumosos e provenientes da fusão de vários vacúolos menores. E está aqui o exemplo do nosso vacúolo celular, tá? O no vacúolo animal, eles são menores e em maior número. Ok, pessoal? Então aqui terminamos a aula sobre vacúolos, né? Finalizamos mais uma organela nessa disciplina de biologia, com o conteúdo sobre citologia, que é o entendimento da célula e da vida da célula. Fiquem bem, estudem bastante, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!